Sejam bem-vindos a um dos restaurantes mais renomados do Rio de Janeiro, um local que se tornou febre entre os entusiastas da gastronomia devido à fama das suas deliciosas comidas. No mundo da culinária não se fala outra coisa, todos querem conhecer a sua cozinha e o seu chefe misterioso, que prepara de forma maestral os mais variados pratos. Opa, eu acho que você se enganou de filme. O restaurante em questão não é esse aqui, mas sim um que fica escondido dentro das paredes, entre os encanamentos, fiações, lixos e detritos. E eu estou falando do restaurante de ratos do chefe Marcel Toeng. Também conhecido pela alcunha de pior animação já feita, o filme Ratatouille é definitivamente a maior definição daquele meme. Pode copiar, mas não faz igual. Porém, o que pouca gente sabe é que tanto essa suposta cópia como a versão original foram curiosamente lançadas no mesmo dia. Pois é, Ratatouille chegou às lojas de DVDs exatamente no mesmo dia em que o Ratatouille da Pixar chegou aos cinemas. Como pode, hein? Seria um raro caso de coincidência? Ou então a ação de pandas hackers bailarinos que invadiram servidores da Pixar para copiar o seu ratinho? Fala, infeliz, fala logo! Bom, já já a gente descobre isso. Mas antes eu quero aproveitar que a gente citou os terríveis pandas hackers bailarinos para dizer que apesar de eu ter acabado de inventá-los, eles representam sim uma ameaça real, e uma ameaça que infelizmente está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Só de abrir sites ou baixar aplicativos, nós deixamos os nossos dados vulneráveis. Com certeza você conhece alguém que teve sua conta invadida ou dados vazados por causa disso, né? E com tantos vilões à solta, quem irá nos defender? Eu! A NordVPN é o seu defensor contra invasões. Quando você acessa a VPN, ao invés de usar o seu IP, você usa um outro fornecido por eles. E assim, se sites maliciosos forem te rastrear, eles vão chegar no endereço da NordVPN e não no seu. Quer ter acesso a essa proteção? Então teste agora a NordVPN através do link na descrição. E adquirindo o plano de 2 anos, que aliás possui uma assinatura super acessível, é menos do que o preço de um cafezinho por dia, a NordVPN ainda te dá um mega desconto. Os 4 primeiros meses do serviços saem totalmente de graça. Lembrando que se não curtir ou mudar de ideia em 30 dias, todo o seu dinheiro é devolvido, sem nenhum tipo de problema. Ah, e é legal falar que não se trata só de proteção de dados. A NordVPN também possui servidores em mais de 60 países, o que te permite trocar o seu endereço virtual para acessar conteúdos de outros lugares. Sabe aqueles filmes com bloqueio regional dos serviços de streaming? Então, assim dá pra ver. E essas são só algumas de uma lista de vantagens desse programa, que você pode conhecer melhor através do link na descrição, o nordvpn.com/canalgd. Corre lá para dar uma olhada. Um filme horroroso, terrível, a pior animação já feita, uma animação barata vinda diretamente dos seus pesadelos, um filme que nem merece ser assistido. Bom, essas são algumas críticas que o filme animado Ratatouille, o desenho brasileiro mais controverso de todos os tempos, vem recebendo de críticos do mundo todo desde o seu lançamento. Porém, sinto muito aí colegas youtubers que eu citei no começo e que desceram a lenha no nosso Ratatouille brasileiro, mas pra mim, Ratatouille é simplesmente a maior definição do que é cinema. Até porque, um filme que consegue ficar por mais de 10 minutos, apenas mostrando ratos comendo e fazendo críticas gastronômicas, é claro que merece todo o reconhecimento. Eu já ouvi falar muito bem desse restaurante, mas realmente essa comida é maravilhosa. Obrigada, meu senhor. 12 segundos depois... Eu já havia ouvido muitos elogios desse restaurante, mas nunca imaginei que os pratos eram tão deliciosos assim. Obrigada, meu senhor. Com uma animação extremamente duvidosa, diálogos arrastados e repetitivos, e um enredo que falha miseravelmente na tentativa de fazer algum sentido... Professor, já chega. Eu não terminei ainda. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. O Primo Pobre do Ratatouille da Pixar foi uma obra que, ao meu ver, só serviu para duas coisas: para confundir as pessoas mais desavisadas nas lojas, que com certeza compraram os DVDs dessa pérola achando se tratar da obra original, e para fazer memes, até porque não é todo dia que a gente vê uma ratinha andando com tanto gingado. Um gato correndo de um jeito tão peculiar,
e um quarteto de ratinhos dançantes tão animados e sincronizados. Legal. Criado no ano de 2007 por uma antiga empresa nacional que produzia e distribuía desenhos animados, a lendária Vídeo Brinquedo, Ratatouille, a considerada por muitos como a pior animação de todos os tempos, é um tipo de filme que o pessoal da área do cinema chama de mockbuster, um tipo de filme que tem como único objetivo se aproveitar da publicidade de filmes maiores, usando para isso temas ou então títulos parecidos, que aliás era a grande especialidade da empresa que o criou. A Vídeo Brinquedo, infelizmente, se eternizou na internet com a fama de um estúdio de animação especializado em cópias baratas, começando pela cópia do filme Carros, os carrinhos, a de B-Movie, que é as abelhinhas, a de Transformers, os Gladiformes, a de Kung Fu Panda, que é o ursinho da pesada, daí também temos o Robozinhos, que imitava o Wall-E, o Voando em Busca de Aventuras, que copiava Up, o Monstros e Monstrinhos, que era a versão BR de Monstros e Alienígenas, e o principal, né, o lendário Ratatouille, a versão barata do Ratatouille, que ganhou o mundo devido ao fato de ser extremamente ruim, ao ponto de até hoje ser considerado por muitos como a pior animação de todos os tempos a nível mundo. Será? Porém, eu não sei se vocês separaram, mas eu falei que infelizmente a Vídeo Brinquedo ganhou essa fama de ser uma máquina de xerox de baixo custo. E eu falei isso porque muita gente não sabe, mas antes de recorrer a esse tipo de filmes duvidosos, a Vídeo Brinquedo, por incrível que pareça, fazia muita coisa autoral, e muita coisa até que boa. Eles têm, por exemplo, uma série de desenhos inspirados nas fábulas do Jean de La Fontaine, que apesar de não terem tido uma animação nível Disney, até pelas limitações financeiras, eram obras muito esforçadas. Dava pra notar que a equipe envolvida estava dando o seu melhor, os designs dos personagens eram criativos, o roteiro era bem trabalhado. Algo totalmente diferente das obras da Vídeo Brinquedo que a gente conhece, né? Onde os animadores mais pareciam que estavam tratando os desenhos como meras piadas. Tipo, vamos fazer qualquer coisa aí engraçadinha só pra vender. E como e por que eles acabaram se perdendo no meio do caminho é o que a gente vai tentar entender aqui nesse vídeo. Hoje nós iremos desenhar toda a história da memorável Vídeo Brinquedo, desde a sua fundação, que por incrível que pareça, se iniciou com a distribuição de desenhos animados americanos e canadenses, passando pela sua investida como produtora de animações, numa época em que não havia nenhum apoio ao mercado nacional para isso, até chegarmos na sua, digamos, decadência e no seu término, simbolizado por sua mudança de nome, que ocorreu para provavelmente eles se desvincularem da má fama que ganharam na internet. Pois é, muita gente não sabe, mas a Vídeo Brinquedo ainda existe. Ela ainda está ativa, produzindo ativamente animações, porém, hoje é conhecida por um outro nome. Ah, e claro, a gente também vai falar sobre a mente brilhante por trás do Ratatouille e as demais animações, como carrinhos, abelhinhas e por aí vai. Que, aliás, por incrível que pareça, também é a mente por trás de alguns desenhos bem populares e bem feitos, como Osmar, a última fatia do Pão de Forma, Nilba e os Desastronautas e Bobolândia Monstrolândia. Como será que ele, quer dizer ela, passou disso pra isso aqui? Então, vamos descobrir. Bem, bom apetite, pessoal! Bom, pessoal, e a história da Vídeo Brinquedo começa muito tempo antes do Ratatouille, dos carrinhos e os demais mockbusters zoados que a gente comentou anteriormente. Ela começa mais precisamente no ano de 1995, ano em que ela foi fundada como uma pequena distribuidora de filmes para crianças. E que conseguiu lançar vários VHS e DVDs por aqui, graças a uma parceria que eles fizeram com uma outra distribuidora, chamada Spot Filmes, que trazia pra cá vários mockbusters dos Estados Unidos e Canadá, produzidos durante os anos 90, e que eram baseados em vários clássicos da Disney, como A Pequena Sereia, Mulan, Pocahontas, A Bela Adormecida, Mowgli, O Mágico de Oz, A Bela e a Fera e por aí vai. Se você cresceu nos anos 90, muito provavelmente ou alugou muito dessas fitas nas locadoras, ou então assistiu na televisão, porque muitos desses filmes eram exibidos aos finais de semana pela Rede Record, no antigo Domingo Criança. Numa distribuição Spot Filmes, Branca de Neve e os Sete Anões.
Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu neste reino? Em todo o reino não há ninguém, é verdade, que tenha toda a beleza, o esplendor e a ternura de Vossa Majestade. Só que é interessante falar que no meio dessa leva de filmes, que a Spot Filmes e a Vídeo Brinquedo traziam pra cá, também vinham muitas bombas, como esse aqui que era uma pérola, A Formiguinha na Natureza, uma animação americana que era muito tosca e tentava imitar formiguinhas e vida de inseto. E essa outra aqui também era terrível, o Plano B, uma outra bomba americana que dessa vez imitava a B-Movie. E foi numa dessas, de lançar essas animações duvidosas, que essas duas empresas acabaram trazendo dos Estados Unidos um desenho cristão chamado Kingdom Under the Sea, que foi rebatizado aqui como Reino Submarino. Um desenho que curiosamente não era um mockbuster, uma vez que ele foi criado no ano 2000, 3 anos antes de Procurando Nemo, e que foi lançado em 2001 por aqui, sem muito sucesso. A história também não tinha nada a ver com Procurando Nemo, tá? Pra quem ficou em dúvidas, foi a Pixar que copiou. A história desse reino submarino girava em torno de um recife de corais, que estava sendo ameaçado por um caranguejo cientista e uma lula malvada diabólica. Nada a ver com outro filme. Mas guardem bem o nome desse desenho, Reino Submarino, porque ele vai ser muito importante mais pra frente para a história da Vídeo Brinquedo. E falando nessa história, vamos entrar agora para a segunda era dessa empresa. A era em que eles resolveram deixar de apenas trazer desenhos lá de fora para começar a investir no campo de animações brasileiras. No caso, dar o pontapé inicial nesse campo, né? Até porque estamos falando do comecinho dos anos 2000, onde essa área era ainda praticamente inexistente aqui no Brasil. E por mais incrível que possa parecer, os desenhos animados originais da Vídeo Brinquedo estão totalmente ligados à indústria dos games, mais precisamente aos CD-ROMs de jogos educativos, que eram muito populares lá no finalzinho dos anos 90, e que, como vocês lembram, tinham aquelas animações limitadas dos personagens se movendo ou conversando antes do jogo pedir pra gente fazer alguma ação. E eu não sei bem se a Vídeo Brinquedo já era ou não de propriedade de algum profissional envolvido nesse meio, mas o fato é que nos anos 2000, nomes como o do Marco Botana e Maurício Milani, da Byte Brothers, uma empresa que fazia jogos como Ortografando e Iniciação à Matemática, e o do Ale McHadle, da 44 Bigo Largo, que produziu os jogos Gustavinho em O Enigma da Esfinge, O Monstruário do Zé do Caixão e o Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma, que sim, começou lá nos anos 90 como um jogo para PC, esse sim é o cara! Começaram a aparecer relacionados a Vídeo Brinquedo, e muito provavelmente, utilizando os mesmos programas que eles usavam para fazer os joguinhos, eles começaram a produzir os primeiros desenhos animados originais dessa distribuidora, que a partir de então se tornou também uma produtora. E dentre esses três, o principal nome por trás dos desenhos animados originais dessa empresa foi o do Ale McHadle, que além de ser um desenvolvedor de jogos, também era ilustrador. Ele já tinha feito alguns quadrinhos para a revista que tinha o mesmo nome da sua produtora e até já tinha trabalhado com animação, primeiramente para um estúdio de São Paulo que fazia algumas coisas para Disney lá nos anos 90 e posteriormente de forma independente. Ele lançou em 2002 o curta A Lasanha Assassina, que venceu várias premiações ao redor do Brasil e até mesmo foi premiado pela Academia Brasileira de Cinema. Então, obviamente, ele era o mais preparado, né? E foi assim que surgiram as primeiras animações originais da Vídeo Brinquedo, como aquelas que a gente comentou no começo do vídeo, as baseadas nas fábulas do Jean de La Fontaine, que inclusive, na minha opinião, foram as melhores, tá? Notem que apesar da animação limitada, havia um cuidado com os cenários e desenhos dos personagens, e o roteiro também era muito bom, bem divertido e criativo. Momentos dramáticos! O meu preferido era o da Tartaruga e o Coelho. Coelho não, minha filha! Eu sou uma lepre! Mas fora esse, eles também fizeram dos contos A Cigarra e a Formiga, A Raposa e a Uva, A Raposa e o Corvo e O Lobo e o Cordeiro. Já outras animações originais que eles fizeram nesse primeiro período foram a Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Pinóquio e Cinderela, que apesar de terem uma animação muito simples, também tinham de certa forma um certo charme, talvez porque o roteiro era muito criativo.
Você achou que eu ia cair nessa, seu lobo? Falar sério, né? Mas só que, né, esses desenhos não tinham a menor chance frente às grandes produtoras lá de fora. E todos fiascaram muito quando foram lançados em DVD. E é aí que a gente volta para aquele filme que eu falei para vocês guardarem o nome, o No Reino Submarino, lá dos anos 2000, e que graças a uma grande coincidência do destino, incrivelmente viu as suas vendas dispararem no ano de 2003. E o motivo para isso é que a capa dele trazia um peixe palhaço, um peixe que era bem parecido com um outro que estava estreando nos cinemas naquele ano. Pois é, Procurando Nemo. E foi graças a essa semelhança que a Videobrinquedos tocou que poderia se aproveitar do hype das grandes produtoras para lançar filmes com capas similares, para fazer o mesmo efeito Reino Submarino e Procurando Nemo. A ideia deles nem era copiar a história do filme em que eles iriam se basear, até porque nem daria tempo de fazer isso, já que eles queriam fazer lançamentos simultâneos, no caso, lançar o DVD deles, assim que a versão original desse filme saísse nos cinemas. Então, assim que um pôster ou um teaser de um filme da Disney ou Pixar saía, eles corriam para produzir um desenho similar, seja com a mesma temática ou personagens parecidos. E em cerca de 4 meses, eles conseguiam finalizar tudo, para lançar justamente com o filme que eles estavam se baseando, e por isso a animação nunca ficava muito boa, já que era muito pouco tempo para fazer tudo. É, pois é. Ah, e é interessante falar que graças a Spot Filmes, lembram dela? Aquela que trazia os mockbusters gringos pro Brasil lá nos anos 90? Então, graças a ela, os filmes da Videobrinquedo ganharam o mundo, sendo distribuídos nos Estados Unidos e em alguns países latinos. Yeah, you're right. E é por isso que o pessoal lá de fora conhece essas pérolas. E a primeira animação dessa leva foi Os Carrinhos, de 2006, o maior hit da Videobrinquedo, o desenho que mais vendeu na história dessa empresa, e na sequência vieram As Abelhinhas, Os Gladiformes, Ratatouille, Ursinho da Pesada, Escola de Princesas, Robozinhos, Voando Alto em Busca de Aventuras, Monstros e Monstrinhos e A Princesa e o Sapo. Todos produzidos pelo Ale McHale, que aliás se aproveitou que trabalhava como professor de game design numa faculdade para colocar muito dos seus alunos para trabalhar nessas produções. E pelo fato dessas cópias, entre aspas, sempre serem feitas antes dos filmes originais estrearem, não tinham como as empresas como a Disney e Pixar os processarem por cópias. Ratatouille mesmo não tinha nada de Ratatouille, apesar do nome parecido. A história desse se passava num restaurante de ratos dentro de uma parede. Já Voando em Busca de Aventuras, a casa voadora era de cientistas, e o Ursinho da Pesada queria estrelar um espetáculo de dança. Ou seja, o Ale e o pessoal por trás da produção avacalhavam mesmo nas histórias, até para os desenhos ficarem bem diferentes. E eu realmente acredito que eles tratavam essas obras mais como paródias, ou realmente piadas mesmo. Eu sou o ursinho da pesada, urso pancada, panda, lelé. Mas piadas visando obviamente o lucro, né? E é aí que o bicho pega, já que essas produções acabaram pegando muito mal, principalmente pro Ale McHale, que na época já era um animador premiado. Então, muita gente da área do cinema ficou puta mesmo com ele. Porém, eu considero esse excesso de críticas como um exagero. Mockbusters não foram uma invenção da Videobrinquedo, eles já existem em todos os lugares. Existe até um mercado e fãs pra esse tipo de filme. E segundo algumas entrevistas recentes da Ale que eu vi, ela disse que o dinheiro que ela ganhou com esses desenhos duvidosos foram o que a ajudou a fundar a 44 Toons, o seu estúdio de animação que vem lançando muita coisa boa desde 2010 mais ou menos. Graças a Ratatouille nós tivemos Nilba e os Desastronautas, Osmar a Primeira Fatia do Pão de Forma, Bobolândia Monstrolândia e filmes como Bugigangue no Espaço, que são animações muito boas. Osmar mesmo é um desenho super criativo, repleto de referências à cultura pop e que lembra bastante o começo de Bob Esponja e as animações que a Nick fazia lá nos anos 90. Alguém finalmente percebeu que eu existo. Então não tem como dizer que fazer Carrinhos e Ursinho da Pesada não tenha valido a pena. Que é isso, a gente faz o que pode. Ah, e eu não sei se vocês notaram que eu comecei o vídeo chamando o Ale pelo masculino e depois troquei pelo feminino. E isso aconteceu porque nesse meio tempo aí, a Ale acabou se descobrindo como uma mulher trans.
E hoje, além de fazer os desenhos que eu citei, ela também é diretora de comédias românticas, tipo aquelas do Leandro Hassum pra Netflix, já lançou alguns filmes de terror e até mesmo faz stand-up comedy. Já pro futuro, ela garantiu que vem aí mais uma temporada de Osmar, então vamos aguardar, né? Que maravilha! Enfim, mas agora voltando pra vídeo brinquedo, ela continuou ainda com uma boa sobrevida lá no começo da década de 2010. Eles fizeram séries pros seus desenhos mais populares, no caso os Carrinhos e as Abelhinhas, que chegaram a passar na TV Rá-Tim-Bum, lançaram uma espécie de spin-off dos Carrinhos, que no caso foi os Barquinhos, e após a saída da Lee McHale, eles até tentaram fazer um novo filme em CGI totalmente original, baseado em futebol, que foi o BR Futebol, e que eu prefiro nem comentar sobre aqui nesse vídeo. Porém, devido à triste decadência do mercado de DVDs, eles foram obrigados a diminuir os investimentos em novas animações drasticamente. E talvez pelo fato do nome vídeo brinquedo ter virado uma piada na internet, quando finalmente migraram pro YouTube, eles decidiram rebatizar a marca como Crianças Inteligentes. E hoje, além do canal, eles também possuem um aplicativo com algumas animações clássicas e outras novas, como Theo o Touro e Pinguinho, por exemplo, que são animações bem criativas e bem no estilo do que crianças de 0 a 3 anos gostam, ou seja, eles conseguiram se reinventar. Ufa, ainda bem. E é isso, pessoal. Essa é a história da nossa Vídeo Brinquedo, a empresa que conseguiu levar o nome da animação brasileira pro mundo, mesmo que de uma forma meio controversa. Pra você ter uma ideia da fama que essa empresa tem lá fora, até o Incrível Mundo de Gumball já parodiou alguns filmes deles. Quem não lembra do DVD Como Ratatuar Seu Panda, que eles assistiram nesse desenho? Tá bom, vocês que pediram. Ou seja, furou muito a bolha. Ratatouille deve ser a animação brasileira mais conhecida fora daqui, e isso, de certa forma, é algum feito. Bom, agora eu já vou indo, com licença. Ah, e antes de fechar o vídeo, não esquece de dar uma conferida no site da NordVPN através do link da descrição. O patrocínio deles está ajudando bastante o canal e o serviço é ótimo, então vale muito a pena.